Quem eram os venezianos antes de Veneza e quão diferente eles foram dos romanos, por exemplo? Isso aqui é uma coisa que pouco se fala e existe muito mistério em torno disso, então fica até o final do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre essa questão aqui enigmática. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, já te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, claro, aí ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do que é postado aqui, senão você não recebe nenhuma notificação. Sem receber notificações, com certeza, você talvez não vai se lembrar de vir aqui no canal e assistir o que tem aqui, né, o conteúdo. Bem, antes disso, eu também já deixo alguns avisos aqui, que no mês que vem, julho, mês que vem, dia 8, nós vamos estar promovendo uma Masterclass, isso é um curso, né? Ele dura só um sábado de manhã, tá bom? Um curso bem rapidinho, bem curtinho, com um professor da região do Vêneto. Esse curso aqui, essa Masterclass, é sobre a história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza. Então, participa do curso, é um professor, ele é arquiteto, então ele tem, sim, uma certa autoridade para falar sobre isso. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Escreve aí para o e-mail contato@lenguamare.com. Eu vou deixar, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, provavelmente eu vou também colocar aqui nos primeiros comentários do vídeo, mas qualquer coisa você abre aqui a descrição do vídeo, sempre tem todos os contatos, tem, enfim, outras coisas aqui interessantes para você saber, e você consegue manifestar o seu interesse, né, a respeito dessa inscrição, e a gente te encaminha, faz a sua inscrição para esse dia 8 de julho, tá bom? De 2023. Outra coisa, se você quiser participar também no nosso curso de língua vêneta, você é bem-vindo, pode participar também, pode escrever lá para o e-mail contato@lenguamare.com e a gente faz a sua inscrição no curso de língua vêneta. Muito bem, acredito que seria isso. Então isso aqui é um mistério. Por que eu digo que é um mistério? Porque as pessoas falam sobre, né, a Sereníssima República de Veneza, é óbvio, não tem como falar sobre a Sereníssima sem antes falar a respeito dos venezianos, ou seja, daqueles vênetos naturais, né, a partir daquele momento que começaram a nascer naquele local que foi chamado de Veneza anos posteriores. Porém, esses venezianos nem sempre foram venezianos. A gente não pode esquecer que Veneza ela foi construída muito depois em relação a outras cidades aí que temos no Vêneto, né? A gente já pode fazer um confronto. Vamos citar aqui Pádua. Pádua é bem mais antiga do que Veneza, por exemplo. Portanto, quando os paduanos já existiam, no início, né, no início de Pádua, Veneza nem sequer era pensada naquele período ali. Então, sim, tá? Isso significa que os venezianos, na verdade, eles tiveram origem de outros locais do Vêneto. Nem sempre eles foram venezianos, eles vieram de outros locais do Vêneto. Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito, né? Talvez as pessoas nem tenham muito ciência disso, mas é importante entender. Porque eu vejo que há um erro crasso histórico na história, tá? Um certo erro crasso na história, que o que acontece também no Vêneto, isso ocorre muito, que por conta da Sereníssima República de Veneza ela ter surgido em Veneza e por Veneza ter atingido um status tão alto, mas tão alto, né? A cidade em si, obviamente, porque começa a República ali e ela se expande, e é merecido, de certa forma, é merecido esse status, os venezianos têm esse merecimento, mas existe um certo erro de sempre tentar diferenciar. Isso aqui talvez seja a Itália inteira que tenta sempre fazer isso, tá? A Itália inteira, em nível histórico, tenta fazer isso, de diferenciar os venezianos dos vênetos, como se os venezianos não fossem vênetos, como se os venezianos fossem, quem sabe, uma entidade à parte, fosse uma etnia à parte. Não que eles digam isso, mas deixam muito na cara que talvez os venezianos eles sejam diferentes dos vênetos. Isso não é verdade. Os venezianos também são vênetos, aliás, eles descendem de outros vênetos, de outros lugares do Vêneto, né? Então seria um erro gravíssimo. Eu sempre percebo que existe, por parte, não só, como eu falei para vocês, de repente de alguns grupos, mas existe uma diferenciação na Itália inteira que eles fazem questão, muitas vezes, de deixar um
pouco assim, digamos nas entrelinhas, que os venezianos seriam diferentes dos outros vênetos, né? E não são diferentes, eles são vênetos também. Portanto, quando a gente fala sobre a história do Vêneto em si, a gente pode falar sobre vênetos. A gente não precisa falar venezianos e vênetos. Eu entendo o nível de importância que Veneza teve, e eu entendo também que no passado, digamos na Idade Média, muito mais o mundo conhecia os vênetos pelo gentílico venezianos, porque todos que faziam parte da Sereníssima República de Veneza automaticamente eram venezianos, ok, pessoal? Então, isso significa que é muito provável que uma pessoa que viesse de Pádua e fosse para a Turquia, ela seria chamada de veneziana, tá? Ah, veio aqui um veneziano. Por quê? Porque ele faz parte da Sereníssima República de Veneza. Porém, hoje em dia nós temos uma outra construção, né? Nós temos uma outra ideia. Nós temos a região do Vêneto e essa região ela se une como região do Vêneto. Então, portanto, se ela é a região do Vêneto, todos a partir disso são vênetos. Né? Não existe mais essa nomenclatura Sereníssima República de Veneza. Talvez se existisse ainda uma nação chamada Sereníssima República de Veneza, quem sabe talvez hoje nós não nos chamaríamos como vênetos, ou no nosso caso, ascendentes, né? Enfim, descendentes de vênetos, não teríamos essa noção que nós temos ascendência vêneta, mas sim ascendência veneziana, porque era o gentílico da nação. Né, a nação dos venezianos, todos que estavam na nação dos venezianos, portanto eram venezianos. Era essa a lógica, né? Como acontece, uma lógica comum natural. Mas hoje é a região do Vêneto, Veneza faz parte da região do Vêneto, portanto somos todos vênetos. Então ainda existe esse choque aqui entre vênetos e venezianos, porque, digamos, seria um choque entre o que é hoje e o passado, né? Mas hoje em dia o mais correto seria assim, e o menos confuso, né, seria a gente não destacar uma coisa da outra, mas sim chamar todo mundo de vênetos. Bom, eu fiz aí uma breve, digamos, viagem histórica, né, no meio disso, só para mostrar um pouquinho para vocês desse tipo de coisas que acontecem, mas vamos seguir aí o nosso roteiro então, né? Olha só, como eu falei para vocês, que os venezianos, em relação a muitos outros povos do Vêneto ali, há muitos outros, né, outros vênetos dentro do Vêneto, eles não são tão antigos assim, tá? Então, e partindo pela base que todos partem da população venética, então todos são da mesma origem ali. Isso significa que, como eu já falei para vocês, por exemplo, Pádua seria mais antiga, e não só Pádua, né? Muitos outros lugares seriam mais antigos do que Veneza. Mas então, de onde vieram esses vênetos que construíram Veneza? Tá? E vamos deixar bem claro, por exemplo, existe também essa coisa das pessoas ficarem falando que os romanos construíram Veneza, mas isso é um pensamento muito natural, pessoal. Às vezes não é porque a pessoa quer falar que foram os romanos que saíram de Roma e construíram Veneza, é porque naquele período em que todas aquelas regiões ali, até regiões fora da Itália, né, estavam anexadas ao Império Romano, automaticamente eles eram chamados de romanos. Então, na cabeça geral, da história geral comum das pessoas, toda a Itália eles eram romanos, é por isso que eles incorrem nesse erro aqui. Mas como nós sabemos, digamos, um pouco somos mais específicos e sabemos dessa particularidade entre, né, os povos, é melhor que a gente dê nome, né, nome aos povos mesmo, para a gente não fique pensando que os romanos saíram de Roma e construíram Veneza, né, construíram ali. Não é verdade, tá bom, pessoal? Então, quem construiu Veneza foi essencialmente os vênetos. E olha só, as lagoas do litoral adriático serviram então de abrigo para muitos vênetos, como a gente sabe, né, que se refugiaram da invasão de Átila. Talvez, se alguma pessoa não conhecia essa história, sim, muitos ali que foram, né, as primeiras famílias vênetas que foram para aquela região das lagoas ali,
eles eram refugiados da invasão de Átila, na metade do quinto século depois de Cristo. Então, posteriormente, inúmeros vênetos também ali se refugiaram na chegada dos lombardos por volta aí do ano de 568. E isso significa que nós tivemos ali a primeira invasão do Átila e também depois uma outra leva de pessoas que fugiram de locais do Vêneto em 568 por conta dos lombardos, porque, enfim, vocês sabem, não concordavam com o modo de administração dos lombardos, enfim, não queriam ficar abaixo do domínio dos lombardos e assim por diante, né? Então, pensem em vocês estão levando a vida de vocês agora, chega, não sei, a Alemanha aqui, quer mandar e tudo mais, e cobrar impostos e fazer como eles querem, e vocês não vão estar de acordo de muita coisa. Aí vão querer fugir, vão querer ir para outro lugar e tal, porque não estão de acordo com isso. Era basicamente isso, tá? Não fiquem se levando por etnia, por isso e aquilo. Não, é muito em função do comércio, é em função de leis e regras e condutas que as pessoas estão acostumadas de um jeito e elas não querem o outro jeito, porque não faz sentido para elas. Então foi isso que aconteceu. Contudo, olha só, existe uma importância notar que aqueles refugiados provinham principalmente de Patavium. Patavium. Isso é Pádua. E também de um outro lugar aí que é menos mencionado na história, mas muito importante, que é o Ptergium. Bem, menos mencionado na história não, muito mencionado, mas talvez não tão famoso quanto Pádua, né? O Ptergium, isso é Oderzo, tá? Então, assim sendo, pode-se concluir que as famílias originais de Veneza, na verdade, são, em sua grande maioria, paduanas e também provenientes de Oderzo. Os vênetos, que então haviam se acomodado nas lagoas, de certa forma, eliminaram do seu sistema social o modo de se fazer política dos romanos. Então a gente já esclareceu, né? Essa aqui era a primeira pergunta, de onde eles vieram. Principalmente de Pádua e Oderzo, tá? E aí, olha só, eles meio que foram eliminando ao decorrer do trajeto um pouco daquele sistema social ali, o modo de se fazer política dos romanos. Por que, Fernando? Por que, se eles tinham tantas coisas que eles herdaram e não sei... Não, tudo bem, né? Muita coisa foi herdada. Os próprios germânicos depois, eles não quiseram destruir o Império Romano, eles quiseram apenas, digamos, fazer com que eles fossem os novos imperadores, tá? Os vênetos, eles acabaram tendo algumas mudanças aí no meio do caminho. Olha só, por muitas vezes a gente consegue perceber que tanto o sistema social quanto a política romana, ela era absolutista, tá? De direito divino, onde os caprichos do príncipe se faziam lei suprema. E isso foi bastante evitado, tá, na Sereníssima República de Veneza. Muito, muito evitado. Muitas pessoas... Muitas famílias, muitos doges foram, digamos, até houve execução, né, em praça pública, exílio político e todo esse tipo de coisa. Muito problema. Houve sim, não faltaram pessoas que tentaram, digamos, estabelecer uma ditadura, né, algum poder absolutista, né, uma monarquia, porém essas pessoas sempre foram eliminadas do poder. Então isso já é bastante diferente ali do que se tinha em Roma. Então os vênetos, aos poucos, eles sempre tentaram ir um pouco contra essa ideia absolutista, tá? Como se tivessem, de certa forma, aprendido uma lição com a queda do Império Romano, né? Os vênetos, aos poucos, fundaram sólidas instituições republicanas. Aos poucos, não é que eles chegaram lá e falaram, nós agora somos republicanos, blá, blá, blá. Não, isso aqui foi aos poucos, eles foram caminhando, né? Aos quais eram capazes de conservar sempre a liberdade e a prosperidade individual. Então, nunca se teve essa história aqui, não, é um direito divino concedido a mim e vocês vão ter que obedecer e não sei o que, como acontecia por muitos, né? Aconteceu por muitos e muitos séculos em outros lugares, na vizinhança, tá? Talvez não se dessem conta, de modo claro, de estarem dando, né, vida a esse tal projeto aqui, um pouco mais democrático. Muito mais parece que agiam por instinto, movidos por uma herança étnica e cultural que voltava a florescer livremente. Ah, mas eles não eram livres com Roma? Bem,
cultural, digamos assim, culturalmente, por mais que houvesse uma certa liberdade, não era uma liberdade 100%, né? Vocês sabem disso. Eles foram meio que perdendo certos traços. Não se tem 100% liberdade quando você se junta a outro, está abaixo ali do poder, do domínio de uma outra tribo ou de uma outra nação, né? Então, não existia 100% liberdade para ser vêneto do modo de ser vêneto, partindo pela política, né? A política, quem ditava ali naquele período era Roma, quando existia o Império, né, do Ocidente, e a partir disso, quando o Império ele deixa de existir, os vênetos vão criando, né, vão ganhando mais força, então floresce sim uma cultura um pouco mais própria vêneta, e também a política não deixa de ser parte disso. Fato este que se encaminharam decididamente por aquele caminho onde se desenvolveu igualdade e liberdade. Vamos lá. Não sendo aquela coisa muito napoleônica, mas sim uma igualdade e liberdade que era propícia para aqueles tempos, né? Nada muito assim exacerbado, nada muito cheio, né, dessas convicções, mas uma igualdade existia, uma liberdade também existia, muito por conta do comércio, tá? Tanto que o senhor Paolo Sarpi, teólogo oficial da Serenissima, né, ele era extremamente convicto da solidez das livres instituições vênetas, que ele desejou, né, que permanecessem assim para sempre, como uma luz de liberdade para o mundo. Em seu leito de morte, a gente está falando sobre o Paolo Sarpi, o teólogo, em seu leito de morte, Paolo Sarpi murmurou sobre a República, esto perpetua, em latim, né, que quer dizer viva para sempre. Com o apagar do Império Romano, então o povo vêneto recuperou, portanto, o próprio nome, porque, como eu falei para vocês aí no início do vídeo, quem estava ali com Roma acabava todo mundo chamando de romano, mas não é assim, né? A gente pode lembrar, por exemplo, os celtas também chegaram ali, e aí a partir do momento que muitas tribos viviam pacificamente, foram inscritos nas tabuetas das tribos romanas, e a partir desse momento eles eram romanos também, muitos germânicos foram assim, então meio que se ocultava a personalidade daquele povo, o nome daquele povo, para todo mundo ser romano, e acabou, e fim de papo. E quando o Império do Ocidente ele cai, os vênetos eles voltam a ser vênetos, ok? Então, vêneto. Com o apagar do Império Romano, o povo vêneto recuperou, portanto, o próprio nome e fez duas profundas e pacíficas revoluções. A primeira já foi citada, aí, o abandono dos costumes da crueldade romana. Agora, tá, tudo bem, né? Não era tudo ruim, né, em Roma, a gente não pode dizer isso, mas sim, eu estou falando daquele aspecto um pouco mais da crueldade ali, de impor as coisas, de ser, porque Roma teve muitos, digamos, imperadores, ditadores em si, tá? Isso não teve na Serenissima República de Veneza, eles não quiseram ir por esses costumes aqui, talvez nunca foram um costume dos vênetos, tá? A segunda e profunda revolução na passagem da Antiguidade à Idade Média, óbvio, né, foi a conversão ao cristianismo. Porém, diferente de Roma, então eu tenho aqui, os autores eles acabam dizendo, né, que diferente de Roma, os vênetos não usaram o cristianismo como ferramenta para se fazer governo. Em muitos casos, sim, Roma utiliza o cristianismo ali para se fazer governo, para dizer que, né, eles tinham um poder ali porque foi concedido por Deus e tudo mais. Expressou-se apenas na fé. Então, meio que é difícil, obviamente, né? Mas se misturou um pouco menos de religião com política ali na Serenissima República de Veneza. Não se aproveitou da imagem de Deus para fazer política, não como Roma e outros lugares também se aproveitaram, tá bom? Então, expressou-se apenas na fé, na devoção, na conexão com os mistérios divinos, com a morte, por quanto dolorosa ela possa ser, né? Com a vida, obviamente, e também para a saúde, bem-estar e prosperidade. Isso não quer dizer que foi algo ruim, quer dizer que simplesmente um pouco se tinha o lugar, né? Se tinha essa consciência, ok? A religião, Deus, a gente não usa a religião nem o nome de Deus para ir ali fazer política, para dizer que tal doge vai virar o rei e aquele ali foi direito concedido por Deus e ali não pode se mexer e tudo mais. Você sabe, no momento que começa a fazer isso, há um grande perigo de ditaduras, tá bom? Porque os humanos
são assim, tá? São imperfeitos. O homem é lobo para o homem. E sempre isso foi repelido na Sereníssima República de Veneza. Acredito que eles sempre tentaram separar um pouco, né, essa coisa, ok, a religião ela é importante, mas ela não deve dar direito ali, né, para ter um regente, alguma coisa, justamente para não descambar, né, nessa coisa que existiu em Roma e que, né, os outros ao redor eram herdeiros disso, né, o Sacro Império Germânico e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma coisa para complementar, sempre deixa o seu comentário aí, se o comentário é relevante, por mais que você não queira escrever, deixa um leãozinho, alguma coisa e tal, um emoji, né? Sempre ajuda. Desde que você deixe o seu comentário e sua curtida, você está ajudando muito o canal. Eu te agradeço profundamente. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Strucon, tchau, tchau.